A Teosofia original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, Introdução. Escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado em 1888. Introdução, tradução do original na íntegra. Desde o surgimento da literatura teosófica na Inglaterra, tornou-se habitual chamar seus ensinamentos de budismo esotérico. E tendo-se tornado um hábito, como diz um velho provérbio baseado na experiência diária, o erro desce em um plano inclinado, enquanto a verdade precisa subir laboriosamente seu caminho até a colina. Velhos truques costumam ser os mais sábios. A mente humana dificilmente pode permanecer totalmente livre de preconceitos, e opiniões decisivas são frequentemente formadas antes de ser feito um exame minucioso de um assunto de todos os seus aspectos. Isto é dito com referência ao duplo erro prevalecente: A, de limitar a teosofia ao budismo, e B, de confundir os princípios da filosofia religiosa pregada por Gautama, ou Buda, com as doutrinas amplamente descritas em budismo esotérico. Qualquer coisa mais errada do que isso dificilmente poderia ser imaginada. Ele permitiu que nossos inimigos encontrassem uma arma eficaz contra a teosofia, porque, como o eminente estudioso de Pali expressou com muita clareza, não havia, no volume em questão, nem esoterismo, nem budismo. As verdades esotéricas apresentadas na obra do Sr. Sinnett deixaram de ser esotéricas a partir do momento em que foram tornadas públicas. Nem continha a religião de Buda, mas apenas alguns princípios de um ensinamento até então oculto que agora são complementados por muitos mais, ampliados e explicados nos volumes atuais. Mas mesmo este último, embora exponha muitos princípios fundamentais da doutrina secreta do Oriente, levanta apenas um pequeno canto do véu escuro. Para ninguém, nem mesmo o maior adepto vivo, seria permitido, ou poderia, mesmo que ele o desse, promiscuamente, a um mundo zombeteiro e incrédulo, aquilo que foi tão efetivamente escondido dele por longos anos e idades. O budismo esotérico foi um excelente trabalho com um título muito infeliz, embora não significasse mais do que o título desta obra, A Doutrina Secreta. Foi infeliz porque as pessoas sempre têm o hábito de julgar as coisas pela aparência e não pelo significado, e porque o erro agora se tornou tão universal que até a maioria dos membros da sociedade teosófica foram vítimas do mesmo equívoco. Desde o primeiro, porém, protestos foram levantados por brahmanes e outros contra o título. E na justiça em si mesmo, devo acrescentar que o budismo esotérico foi apresentado a mim como um volume completo e que eu não tinha consciência da maneira pela qual o autor pretendia escrever a palavra budismo. Isso deve ser colocado diretamente à porta daqueles que, tendo sido o primeiro a levar o assunto a conhecimento público, deixando de apontar a diferença entre o budismo, o sistema de ética religioso pregado pelo Sr. Gautama e nomeado após o título de Buda,
o iluminado, e Buda, sabedoria, ou conhecimento, vidya, a faculdade de conhecer a partir da raiz sânscrita budi, para conhecer. Nós, teosofistas da Índia, somos os verdadeiros culpados, embora, na época, fizéssemos o possível para corrigir o erro. Evitar esse equívoco deplorável era fácil. A ortografia da palavra tinha apenas que ser alterada, e de comum acordo pronunciava e escrevia budismo em vez de budismo. O último termo também não é corretamente escrito e pronunciado, como deveria ser chamado em inglês budaísmo, e seus devotos budaístas. Essa explicação é absolutamente necessária no início de um trabalho como este. A religião sabedoria é a herança de todas as nações, em todo o mundo, embora a declaração tenha sido feita no budismo esotérico, que, há 2 anos, em 1883, nem eu, nem nenhum outro europeu vivo conhecia o alfabeto da ciência, aqui pela primeira vez em forma científica, e etc. Este erro deve ter surgido por inadvertência. Pois esta escritora sabia tudo o que é divulgado no budismo esotérico, e muito mais. Muitos anos antes de se tornar seu dever, em 1880, transmitir uma pequena porção da doutrina secreta a 2 senhores europeus, um dos quais foi o autor do budismo esotérico, e, certamente, esta escritora tem o indubitável, embora para ela um tanto equivocado, privilégio de ser europeia, por nascimento e educação. Além disso, uma parte considerável da filosofia exposta pelo Sr. Sinnett foi ensinada nos Estados Unidos, mesmo antes da publicação de Isis Sem Véu. Para 2 europeus e para meu colega, Coronel H.S. Olcott, dos 3 mestres que o último cavaleiro teve, o primeiro foi o iniciado húngaro, o segundo, um egípcio, e o terceiro, um hindu. Conforme permitido, o coronel Olcott distribuiu alguns desses ensinamentos de várias maneiras. Se os outros 2 não, simplesmente porque não eram permitidos. Ainda não havia chegado a hora do trabalho público. Mas para os outros, o aparecimento e os vários livros interessantes de Sinnett é uma prova visível do fato. É acima de tudo importante ter em mente que nenhum livro teosófico adquire o menor valor adicional da autoridade pretendida. Na etimologia Adi e Adi-Buda, o primeiro e a sabedoria suprema, é um termo usado por Aryasanga em seus tratados secretos, e agora por todos os místicos budistas do norte. É um termo sânscrito e uma denominação dada pelos primeiros arianos à divindade desconhecida, a palavra Brahm. Não foi encontrada nos Vedas e nas primeiras obras. Significa a sabedoria absoluta, e Adi-Buta é traduzido como a causa primitiva incriada de todos, por Fritz Edward Hall. Éons de duração incalculável devem ter decorrido antes que o epíteto de Buda fosse tão humanizado, por assim dizer, a ponto de permitir que o termo fosse aplicado aos mortais e finalmente apropriado a alguém cujas virtudes e conhecimentos incomparáveis o levaram a receber o título de Buda da sabedoria imutável. Bodha significa a posse inata do intelecto divino ou entendimento.
Buda, a aquisição por esforços e méritos pessoais, enquanto Budi é a faculdade de conhecer o canal pelo qual o conhecimento divino alcança o ego, o discernimento do bem e do mal, a consciência divina também, e a alma espiritual, que é o veículo do Atman. Quando Budi absorve nosso egoísmo com todos os seus vikaras, Avalokitesvara se manifesta para nós e o Nirvana, ou Mukti, é alcançado. Mukti é o mesmo que Nirvana, ou seja, libertação dos veículos de Maya, ou ilusão. Bodhi é também o nome de um estado particular da condição de êxtase, chamado Samadhi, durante o qual o sujeito atinge o ponto culminante do conhecimento espiritual. Imprudentes são aqueles que, em nossa época, são cegos de ódio prematuro ao budismo e, por consequência, ao budismo, negando seus ensinamentos esotéricos, que também são os Brahmanes, simplesmente porque o nome sugere o que para eles, como monoteístas, são doutrinas nocivas. Imprudente é o termo correto a ser usado no caso deles, pois somente a filosofia esotérica é calculada para resistir, nesta era de materialismo grosseiro e ilógico, aos repetidos ataques a tudo que o homem considera mais querido e sagrado em sua vida espiritual interior. O verdadeiro filósofo, o estudante da sabedoria esotérica, perde completamente de vista personalidades, crenças dogmáticas e religiões especiais. Além disso, a filosofia esotérica reconcilia todas as religiões, tira todas as suas vestes humanas externas e mostra que a raiz de cada uma é idêntica à de todas as outras grandes religiões. Isso prova a necessidade de um princípio divino absoluto na natureza. Ele nega a deidade não mais do que o Sol. A filosofia esotérica nunca rejeitou Deus na natureza, nem a deidade como o ens absoluto e abstrato. Apenas se recusa a aceitar qualquer um dos deuses das chamadas religiões monoteístas, deuses criados pelo homem à sua imagem e semelhança, uma caricatura blasfema e lamentável do sempre incognoscível. Além disso, os registros que pretendemos colocar diante do leitor abraçam os princípios esotéricos de todo o mundo desde o início de nossa humanidade e o ocultismo budista nela ocupa apenas seu lugar legítimo, e não mais. De fato, as porções secretas do Dan ou Jnana Dhyan da metafísica de Gautama, por mais grandiosas que pareçam não estar familiarizadas com os princípios da religião da sabedoria da antiguidade, são apenas uma parcela muito pequena do todo. O reformador hindu limitou seus ensinamentos públicos ao aspecto puramente moral e fisiológico da religião sabedoria, à ética e somente ao homem. Coisas invisíveis e incorpóreas, o mistério do ser fora de nossa esfera terrestre. O grande mestre deixou inteiramente tocado em suas palestras públicas, reservando as verdades ocultas para um círculo seleto de seus arhats. Estes últimos receberam sua iniciação na famosa caverna Saptaparna, a Satapani de Mahavansa, perto do monte Baibar, a Webara dos manuscritos Pali.
Essa caverna ficava em Rajagriha, a antiga capital de Mogadha, e era a caverna Sheta de Farrian, como bem suspeitam alguns arqueólogos. O tempo e a imaginação humana fizeram pouco trabalho sobre a pureza e a filosofia desses ensinamentos, uma vez que foram transplantados do círculo secreto e sagrado dos Arhats, durante o curso de seu trabalho de proselitismo, em um solo menos preparado para as concepções metafísicas do que a Índia, ou seja, uma vez transferidos para a China, Japão, Sião e Birmânia. Como a pureza primitiva dessas grandes revelações foi tratada, pode ser estudada em algumas das escolas budistas esotéricas da antiguidade, em suas vestes modernas, não apenas na China e em outros países budistas em geral, mas mesmo em não poucas escolas no Tibete, deixadas aos cuidados de lamas não iniciados e inovadores mongóis. Assim, pede-se ao leitor que tenha em mente a diferença muito importante entre o budismo ortodoxo, isto é, os ensinamentos públicos de Gautama o Buda, e seu budismo esotérico. Sua doutrina secreta, no entanto, não diferia em nada da dos Brahmanes, iniciados de seus dias. O Buda era filho do solo ariano, um nascido hindu, um kshatriya, e um discípulo dos nascidos duas vezes, os Brahmanes iniciados, ou de Virras. Seus ensinamentos, portanto, não poderiam ser diferentes de suas doutrinas, pois toda a reforma budista consistia apenas em distribuir uma parte daquilo que havia sido mantido em segredo de todos os homens fora do círculo encantado de iniciados no templo e ascetas. Incapaz de ensinar tudo o que lhe fora transmitido, devido às suas promessas, embora ele tenha ensinado uma filosofia construída sobre as bases do verdadeiro conhecimento esotérico, o Buda deu ao mundo apenas seu corpo material externo e manteve sua alma para seus eleitos. Muitos estudiosos chineses, entre os orientalistas, ouviram falar da doutrina da alma. Ninguém parece ter entendido seu significado e importância reais. Essa doutrina foi preservada secretamente, talvez secretamente demais, dentro do santuário. O mistério que ocultava seu principal dogma e aspirações, o Nirvana, tentou e irritou tanto a curiosidade dos estudiosos que o estudaram que, incapazes de resolvê-lo de maneira lógica e satisfatória, desatando no gódio, o cortaram, declarando que Nirvana significava aniquilação absoluta. No próximo vídeo, continuaremos com a introdução do primeiro volume da Doutrina Secreta.